Imagine viver em 44 hectares de terra, no sertão do Piauí, lutando contra uma seca severa e de repente você recebe uma multa de R$ 44.000. E pior, fica proibido de deixar o seu próprio rebanho pastar na sua roça. Nossa, é uma situação desesperadora. Exatamente. Bem-vindos ao The Debit, o nosso espaço para analisar diferentes perspectivas sobre os fatos. Esse cenário não é tipo hipotético. A gente viu a BR-407 lá em Paulistana, no Vale do Itaim, ser bloqueada por 80 pequenos produtores. Um protesto bem marcante. E a questão central que a gente traz hoje é: será que a aplicação das leis ambientais deve seguir um padrão punitivo rigoroso para garantir a preservação? Ou ela precisa se adaptar à realidade socioeconômica da agricultura familiar? Eu defendo que a aplicação consistente da lei é o alicerce inegociável da nossa proteção ecológica. Certo. Mas a minha leitura, sabe, é bem diferente da sua. Eu argumento que aplicar punições tão severas assim, sem nenhum trabalho prévio de educação ou instrução técnica, é uma medida desproporcional. Entendo o seu ponto. Porque, veja bem, isso não salva o meio ambiente. Isso apenas ameaça a sobrevivência imediata das famílias que, no fim das contas, colocam comida na nossa mesa, né? Mas para a gente entender a ação do Estado, a gente precisa olhar para a mecânica do dano ambiental. O IBAMA deixou muito claro que essas autuações são parte de uma operação nacional no Nordeste. O ecossistema da Caatinga é extremamente vulnerável à desertificação. Sim, a fragilidade do bioma é inquestionável. Exato. E quando o manejo da terra é feito sem critérios técnicos, como o superpastoreio, onde o rebanho consome toda a vegetação rasteira, o solo fica totalmente exposto. O sol calcina a terra e a chuva leva os nutrientes embora. Se a gente não aplicar as regras, a gente corre o risco de perder a capacidade produtiva daquela terra para sempre. O risco ecológico é real, claro, mas a gente precisa olhar para o impacto prático dessa fiscalização lá na ponta. Voltando ao caso que você usou na abertura do programa. Os 44 hectares? Isso. Uma propriedade desse tamanho recebendo uma multa de R$ 44.000. E o mais grave nem é só o valor, sabe? É o embargo da área. Que paralisa a produção. Exatamente, é uma paralisia legal total. O produtor perde o acesso ao crédito rural, não pode comercializar nada, ele fica legalmente impedido de usar o próprio espaço para subsistência. Penalizar um manejo tradicional que essas famílias usam há gerações com um embargo que decreta falência imediata é ignorar completamente a realidade do sertão. A multa de 44 mil assusta, sem dúvida. E o impacto humano é profundo, eu reconheço. Mas a gente precisa encarar o custo coletivo disso. Pense nos recursos naturais da região como uma grande cisterna comunitária. Certo. Que abastece todo mundo. Se cada morador decidir retirar um pouquinho a mais de água sem respeitar o limite de reposição, porque alega que precisa sobreviver hoje, a cisterna seca. E a comunidade inteira morre de sede amanhã. O rigor da lei e até mesmo o embargo funcionam como uma trava de emergência. Como a gente mantém a integridade do ecossistema se a legislação recuar sempre que esbarrar em métodos antigos de cultivo que estão secando essa nossa cisterna? Mas essa lógica de travar tudo não se sustenta na prática, especialmente quando o Estado ignora o seu próprio papel. Multar alguém por beber da cisterna comunitária quando essa pessoa está morrendo de sede não resolve a seca. Mas e a proteção de longo prazo? A questão é que o Estado falhou na sua função primária, que é educar. Esses produtores, eles estão buscando água em barreiro, comprando caminhão-pipa do próprio bolso. Sim, o clima é muito severo lá. Muito. Eles lutam para garantir que o carneiro chegue ao mercado nas cidades. Você não pode exigir uma transição para práticas sustentáveis modernas aplicando uma multa astronômica de surpresa. É verdade. É por isso que os produtores agendaram aquela audiência pública na Assembleia Legislativa do Piauí para o dia 14. A exigência deles é clara: substituir a abordagem puramente punitiva por regularização e orientação técnica. A necessidade da presença técnica do Estado é inegável. E o fato das multas terem chegado antes da orientação expõe sim uma falha sistêmica. Porém, é importante destacar que a lei ambiental também tem os seus mecanismos de mediação. O próprio IBAMA demonstrou que não está alheio a essa realidade.
Você diz a respeito da reunião recente. Isso mesmo. No dia 7 de maio, eles receberam uma comitiva de prefeitos e lideranças lá do Vale do Itaim. O foco era exatamente esclarecer essas dúvidas técnicas e abrir o diálogo. O Estado está disposto a conversar para ajustar essa transição. O diálogo começou, é verdade, mas enquanto a burocracia avança no ritmo dela lá nas reuniões, o embargo continua valendo na ponta. Ele segue asfixiando financeiramente quem acorda de madrugada para lidar com a terra. A mediação precisa ter efeitos práticos imediatos. O que fica muito evidente no nosso debate de hoje é a complexidade gigantesca desse impasse. De um lado, a gente tem a necessidade crítica de cumprir metas de preservação para frear a degradação irreversível de um bioma que é tão frágil, e do outro, o impacto drástico que o cumprimento imediato dessas regras gera na base da cadeia produtiva. Exatamente. A conclusão incontornável é que a verdadeira proteção ambiental não existe num vácuo social. Para ser efetiva e justa, ela tem que conciliar a defesa técnica do ecossistema com a viabilidade econômica da agricultura familiar. Com certeza. Encontrar a medida exata entre essa orientação técnica, preventiva e o rigor legal continua sendo o grande desafio para as próximas mesas de negociação no Piauí. É um debate que vai longe. Muito longe. Deixamos você, ouvinte, com essas reflexões, para explorar as profundas nuances dessa dinâmica agrária e ambiental por conta própria. Obrigado pela companhia